irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quarta. O evangelho dessa quarta está em São Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu. Simão, o cananeu. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão. Após lhes ter dado os seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho aqui vem nos falar aqui dois tópicos aqui principais. O primeiro tópico aqui principal é a escolha dos discípulos, mas principalmente o poder que Jesus dá aos discípulos. Você se sente um servo ou um discípulo escolhido por Deus para servi-lo e anunciar o Evangelho? Se você se sente um servo ou um discípulo ou esse apóstolo escolhido por Deus, acolha esse chamado. E o principal de tudo nesse primeiro tópico, Jesus, ele dá o poder aos discípulos para expulsar os demônios, curar doentes e enfermos. E também, não vai que aqui nesse evangelho não falou, mas tem uma parte do evangelho que Jesus também fala que nos dá poder para pisar sobre cobras e serpentes. Esse é o primeiro tópico que Jesus nos fala. Se você se sente um discípulo, ou um apóstolo, ou um servo de Deus, escolhido por Ele para servi-lo e anunciar o Evangelho, acolha então esse chamado, porque tudo que você precisa você já tem, mas o mais importante que você precisa para essa batalha, você já tem aí do seu lado. Primeiramente, é ter Jesus Cristo ao lado seu. Ele nunca vai te abandonar. A segunda coisa mais importante é o poder que é através do Espírito Santo que Ele te deu. Que Ele logo prometeu aqui que deu poder para expulsar demônios, curar os enfermos e também pisar sobre cobras e serpentes. Esse é o segundo tópico, esse é o segundo ponto que você precisa. E o terceiro e último ponto que você precisa para não precisar de mais nada é a confiança em Deus e é a misericórdia para você conseguir conquistar essas almas, que é a palavra, o dom. Ou seja, todas as armas que você mais precisa para vencer o inimigo, Jesus ele já te deu. Primeiramente é Ele para andar sempre ao seu lado, que Ele nunca vai te abandonar. Segundo, o poder para vencer o inimigo, que é o poder para expulsar os demônios das pessoas e curar os enfermos e pisar sobre cobras e serpentes. O quarto tópico é o poder para conseguir incentivar as pessoas a vir para o reino de Deus e buscar essas almas. Se você se sente esse servo escolhido por Deus, que você já tem essa capacidade, que você já tem capacidade para conseguir servir a Deus, então acolha esse chamado, porque Ele está nos chamando. O segundo e último tópico, Jesus nos deixa claro que no último tópico aqui, que é o segundo e último tópico, Ele fala que Ele nos pede aqui para, antes de nós ir para a cidade, primeiro vai de encontro àquelas almas que já estão perdidas no purgatório, para depois você voltar, na volta você vir anunciando que o reino de Deus está próximo. Jesus nos pede para, antes de nós ir naquela cidade, ou seja, pregar a palavra, para nós ir primeiro de encontro àquelas almas que já estão perdidas no purgatório, ou que está precisando da salvação de Deus, para depois, na volta, a gente vir
pregando o reino de Deus e salvando aqui, e só instruindo o caminho para aquelas almas que estão precisando de um pequeno empurrãozinho para chegar ao reino dos céus. Mas primeiramente Deus pede para nós ir primeiro preocupar com aquelas almas que já estão perdidas no purgatório ou que já estão nas garras de Satanás. Para depois que nós resgatar essas almas que já estão perdidas, para que assim na volta a gente dá um pequeno empurrãozinho naquelas almas que já estão prestes a conseguir a salvação para conseguir. No primeiro dia desse mês, o Evangelho, Jesus logo falou, não é de médico que os enfermos, os doentes, quem precisa de médico não são aquelas pessoas que já estão curadas, mas sim aquelas pessoas que estão doentes, que precisam de médico. A mesma coisa de nós que somos filhos de Deus. Não são aquelas almas que já conseguiram a salvação do reino de Deus, que precisa do pastor, mas sim aquelas almas que estão perdidas no purgatório, é que precisam do reino do pastor, que é Deus. Por isso que Deus dá o exemplo do médico. Não são as pessoas que já estão curadas que precisam de médico, mas sim as pessoas enfermas. É a mesma coisa de nós. Quem precisa de Deus e do pastor para salvar essa alma e guiar no reino de Deus, não são aquelas almas que já conseguiu a salvação, mas sim aquelas almas que já estão no purgatório e que já estão nas garras de Satanás. É a mesma coisa que Deus nos fala para nós. Quem precisa da salvação ou da palavra de Deus, ou que precisa de algum pastor para guiar elas e trazer elas para o reino de Deus, não são aquelas almas que já estão nos braços de Deus, mas sim são aquelas almas que já estão perdidas no mundo, ou então no pecado, que já estão perdidas no purgatório, ou então aquelas que já estão nas garras de Satanás. Então nós precisamos de ir ao encontro dessas almas, não daquelas que já estão precisando da salvação. Então é isso, irmãos, que o Evangelho hoje vem nos ensinar. Primeiro tópico, se você se sente um escolhido por Deus para servir a Ele e levar a palavra, acolha esse chamado. Porque Deus ele já te deu o poder para expulsar os demônios, curar os enfermos e pisar sobre cobras e serpentes, que é o mais importante, e principalmente que Ele nunca vai te largar. Segundo tópico, depois que você já está preparado, primeiro vai de encontro a essas almas que já estão perdidas, por conta, não são as pessoas que estão curadas que precisam de médico, mas são os enfermos, é a mesma coisa de nós. Não são as pessoas que conseguiram a salvação que precisa dela, mas são as pessoas que estão no purgatório, que já estão nas garras de Satanás, é que precisa de Deus. Então nós devemos ir ao encontro dessas almas que precisam de Deus, para que assim nós possamos trazer elas para os braços de Deus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quarta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.